bem? Hoje eu tô aqui para dar continuidade àquele nosso quadro de dicas da Di. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, na verdade, eu amo. Vamos falar de... Pera que eu estou aqui abrindo, porque eu preciso de um prompt, não é mesmo? Vamos falar de 8 formas da gente se autocuidar? Vamos? Seguinte, primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre autocuidado, tá? Quando a gente fala de coisas subjetivas de modo geral, eu percebo que socialmente isso é muito confuso, assim, as pessoas entendem ou como algo banal, ou seja, que não tem importância, né? Ou as pessoas entendem que o que elas entendem por subjetividade ou pelos seus valores está automaticamente aplicado a todos, e não é bem assim que isso funciona. E meu cabelo está me incomodando, pera. Tá. E não é bem assim que isso funciona, né? Então, primeiro que quando a gente fala de pessoas de modo geral, seja de corpo como de psicológico, enfim, ninguém é igual, né? A gente tem aí uma geral, uma noção por cima de como as pessoas são, né, e funcionam, como seus corpos funcionam, até para que a gente possa desenvolver os medicamentos, todas essas coisas, mas igual mesmo, ninguém é. Tanto que é por isso que a maioria das vezes, né, a maioria das vezes não, algumas vezes acontece de algo que funciona muito bem em mim não funcionar muito bem em você e vice-versa, né, e tá tudo certo, é assim mesmo, tá? Então, quando a gente fala da subjetividade, é assim também, tá? Então, nem sempre o que é importante pra mim é importante pra você, e assim vai, né? E também nem sempre o que eu considero autocuidado pra mim é autocuidado pra você também, tá? Então, todas essas coisas são muito relativas e muito subjetivas realmente, né? Tendo isso em mente, as ideias que eu vou dar aqui são pra geral, assim, tipo, pra todo mundo, você consegue aplicar pra aquilo que você entende como autocuidado. Então, assim, a minha leitura de autocuidado pra mim vai ser uma, a sua leitura de autocuidado pra você vai ser outra, e pra ciclano, beltrano também vai ser outra, porque cada pessoa se sente cuidado de um jeito, assim como também cada pessoa se sente amada de um jeito. Então, realmente, tudo isso é muito relativo, tá? Eu separei aqui 8 formas de autocuidado, pensando exatamente, né, nessa questão de ser individual, porque realmente o autocuidado em si, como a maioria das coisas, né, é um processo individual e é um processo onde cada um entende e se acolhe, se entende de uma maneira diferente, e não tem nada errado nisso, tá? Se eu entendo que autocuidado, sei lá, é um processo de skincare pra mim, por exemplo, tudo bem se pra você não é. Se pra você um processo de autocuidado, sei lá, é tirar um tempo do seu dia pra você ler. Entende? Cada pessoa tem uma percepção, entendeu? E não tem certo, não tem errado, tá? Eu queria frisar muito isso, porque a gente tá num momento social, a gente sempre esteve, mas eu sinto que agora tá pior, onde as pessoas estão apontando os dedos umas pras outras. E isso não é legal, porque a gente não tem direito de julgar e de dizer o que é bom para o outro, entende? Nem muito menos de julgar e tentar mensurar o tamanho do sofrimento ou de qualquer situação que seja que o outro tá passando. A gente malemar consegue falar da nossa, calcule da de outra pessoa. Então, é muito delicado quando a gente fala de qualquer coisa acerca disso, tá? Com isso em mente, trago pra vocês, então, as 8 sugestões e formas de autocuidado que, se você aplicar como um processo de hábito diário, você vai ver como a sua percepção sobre você, como seus dias vão ser melhores e mais leves, tá? Ao contrário do que a gente entende e do que a gente sempre fala, que a gente ouve, ou pelo menos que a maioria das pessoas entendem, enfim, autocuidado não é banal, tá? E a gente não tem que abrir mão da gente e de coisas pra gente pra que sejamos legais com outras pessoas. Não é isso que define, tá? Então, enfim, eu queria deixar esse ponto muito claro aqui. Acho bastante importante a gente sempre frisar, tá? Isso. E isto posto, vamos, entendeu? Vamos lá. A primeira forma de você se autocuidar é você olhar pra você. O que eu quero dizer com você olhar pra você? Não é você pegar um espelho, só pegar um espelho e olhar pra você. Não é só disso que eu tô falando, tá? Quando eu tô falando de você se olhar, é você prestar atenção em você. É você dar atenção pra você, sabe? É você conseguir entender e perceber quem você é. Sem medo, porque assim, você vai encontrar coisas que você não gosta em você, natural, e também você vai encontrar coisas que você gosta em você e também é natural, tá? Não é pra você começar a se olhar e se julgar, entende?
Não é disso que eu tô falando. É só começar a se olhar. Prestar atenção no que você sente, sem tentar entender, sem nada. Apenas se olhar. Começar com o processo de você se perceber, de você se entender, de você entender quais reações você tem perante a determinadas situações, como você se sente nos seus dias. Só prestar atenção em você. Começando por esse ponto, tá? É muito importante que a gente entenda que quando a gente tá fazendo pela gente, a gente não tá deixando de fazer pelo outro, tá? A gente pode sim fazer pela gente e também fazer pelo outro. Não é menos importante o fazer pela gente, entende? É muito importante a gente sempre deixar esse ponto muito claro, tá? Se você não fizer por você, se você não cuidar de você, ninguém vai poder cuidar. Inclusive, você vai estar cada vez menos apto a cuidar de quem quer que seja, tá? Então, assim, é muito, muito importante o autocuidado, de modo geral, tá? Então, primeiro ponto, comece olhando por você perante as situações, tá? Segundo ponto, caminhe na direção das coisas que você percebeu acima, ou seja, quando você perceber as suas características, ou características que você não gosta, ou características que você gostaria de melhorar, ou que você gosta e tá legal, enfim. Aqui o que eu quero dizer é, as coisas que você não gostar em você, você procura perceber, não precisa se apedrejar, por favor, não faça isso, tá? Apenas perceba e comece a pensar e refletir nessas coisas pra poder mudar, tá? Ou também, outra coisa importante que eu quero dizer quando eu comecei a falar de comece olhando pra você, é você tentar entender quais coisas você sente falta no seu dia a dia. Sabe assim, quais coisas que você faz pra você, tipo, que você gosta, entendeu? A partir do momento que você percebeu essas questões, aí, como eu falei agora nesse segundo ponto, que caminha na direção das coisas que você percebeu, é realmente você começar a aplicar. Então, sei lá, um exemplo, você gosta, sei lá, você se sente feliz em ouvir, sei lá, ouvir música, tipo, te faz bem. Você se sente, é um momento seu com você que você gosta e que você precisa pra você se sentir feliz, por exemplo. Tira lá meia hora do seu dia, 10 minutos do seu dia, que seja quando você tá tomando banho, enfim. Que seja no momento que quando você vai no banheiro, que normalmente a gente faz essas coisas sozinho, né? Que seja nessas horas, sabe? E escute essa música, sabe? Faça com você as coisas que você gosta, sabe? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, caminhe nas coisas da direção que você percebeu, o que seria, no caso, esse tipo de coisa. Tanto de você perceber as coisas ruins quanto as coisas boas, quanto de você perceber as coisas que você gosta de fazer. As coisas que te faz feliz, as coisas que você fica feliz de fazer com você, tá? O terceiro ponto, muito importante. Terceira dica. Procure um momento do seu dia para você se conectar com você, que é exatamente acerca desse momento que a gente tá falando ainda, tá? Que é você perceber as coisas que você gosta, perceber as coisas que você sente falta de fazer e fazer, tá? E nesse momento que você vai estar conectado com você, que você vai estar ali se percebendo, se sentindo, se conhecendo e tudo mais, tá? Então, é bastante importante que a gente entenda que, assim como é importante sim que a gente estabeleça conexões saudáveis com as pessoas ao nosso redor, também é muito importante a gente entender que também é fundamental que a gente se conecte com a gente, que a gente faça esse processo de conexão com a gente, sabe? A gente prioriza muito, às vezes, cuidar dos outros, seja filho, seja marido, seja pais, enfim, seja quem for, a gente prioriza muito e a gente se deixa de lado. E você não vai conseguir cuidar de ninguém direito se você não se cuidar primeiro, tá? Isso é básico, assim. E nem de uma maneira saudável, nem nada disso. Então, procure, sim, separar um momento do seu dia pra fazer alguma coisa pra você. Alguma coisa que você goste, tá? Quarto, terceiro de novo, né? Descubra as coisas que você gosta de fazer só com você. Porque, por exemplo, uma questão dessa que eu tava falando pra você, né, de autocuidado, pode ser também você achar que uma questão de autocuidado é você passar momentos com as suas amigas. E ou amigos, né? E realmente é uma coisa de autocuidado. Mas também é importante você pensar em coisas pra você fazer só com você, que nem eu falei, né? Então, procure, descubra, entenda o que você gosta de fazer com você. Sempre tem alguma coisa que é essa nossa, sabe? Que é aquele momentinho assim que é muito nosso, muito íntimo. E essa é a sua conexão com você. É absolutamente fundamental, importante, vital que você tenha essa conexão com você todos os dias, o máximo que você puder, porque é isso que vai te mover pra qualquer direção que você queira ir, tá? Depois, 5. Tire todos os dias, nem que seja 2 minutos,
pra fazer isso, que é exatamente isso que a gente tá falando, né? Priorize. Você não acorda todo dia, não faz o seu processo de escovar dente, tomar café, ou acordar, escovar dente, almoçar. Você tem os seus hábitos diários. Faça disso um hábito diário, tá? Não aceite que se deixar de lado por conta das coisas do dia a dia. As coisas do dia a dia, elas sempre vão existir. E se você não impuser pra você mesma, tá? Pra você mesmo, um pouquinho disso pra você no seu dia, você sempre vai se sentir vazio e infeliz. E você sempre vai se sentir deixado de lado porque você de fato está, inclusive por você mesmo, tá? Então, toda e qualquer mudança que a gente espera de qualquer pessoa, de qualquer coisa com a gente, começa com a gente mesmo, tá? Então, é fundamental, né? Sexta dica, entenda a necessidade de falar não. Sim, é a vida. Cada escolha é uma renúncia e realmente é assim, tá? Como diz a música de Charlie Brown Jr., não é mesmo? É muito, muito importante que você entenda que em determinadas situações, não são todas, tá? Sempre que você tá falando sim pra alguma coisa, você automaticamente tá falando não pra outra coisa. E no nosso dia a dia a gente tende, tá? A tendência natural do ser humano é a gente sempre falar sim pras outras pessoas, seja pra não desagradar, seja pra não brigar, seja pelo motivo que for. É sempre a gente fala sim para outras pessoas e, consequentemente, muitas vezes fala não pra gente. Ou seja, você se programou pra fazer um momentinho ali com você do que você gosta. Qualquer coisa. E aí, seu filho vem, te chama e pra você fazer alguma coisa com ele, por exemplo, ou seu marido, ou alguma amiga, ou alguém, qualquer pessoa, tá? Aí você deixa de fazer, você fala sim pra essa pessoa, mas aí você deixa de fazer aquilo que você ia fazer com você. Então, automaticamente, você tá falando não pra você. É muito importante a gente entender quais são os nossos limites, tá? E com isso eu não tô falando pra você que você tem que só fazer por você e que você tem que ignorar todas as outras pessoas. Não, eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando que você é tão importante quanto as outras pessoas. Eu tô falando que você não tem que deixar de fazer as coisas por você e abrir mão de tudo por você pra fazer pelos outros. É isso que eu tô falando. Eu tô falando pra você que você não precisa dizer sim pra tudo que as outras pessoas falam e abrir mão de todas as coisas que são importantes pra você. Tá? Então, o que eu quero dizer é, não abra mão de todos os seus momentos com você, todas as vezes, pra fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, tá? É muito importante que você entenda isso. É muito importante também que você entenda que você não é obrigada a se submeter a qualquer situação que você não queira. Vamos supor que você tem uma situação recorrente na sua vida que você tem que passar por isso. Não, vou te contar, você não tem que passar por isso. Você pode e deve limitar as coisas pelas quais você vai passar. Claro, com isso eu não tô querendo dizer que a gente consegue tirar tudo que a gente não gosta das nossas vidas, não é isso, tá? Mas é importante a gente entender o nosso limite, porque tudo tem um limite, a gente também tem um limite. E a gente tem que entender qual é o nosso limite, sabe? Procurar administrar esse limite em todos os sentidos, tá? Procurar administrar esse limite perante a todas as coisas a todas as pessoas. Então tem que entender quais situações te expõem ao seu limite máximo, né, ao seu limite, e quais situações não expõem, e qual limite você tá afim de transpor, porque assim, às vezes a gente não tem como evitar. Exemplo, você tá cuidando dos seus pais que estão doentes e você chegou no seu limite, você não tem como largar. A única coisa que você pode fazer numa situação dessa é ressignificar, ou seja o que for, você não tem como simplesmente, cansei e vou largar, não, entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a lidar com as coisas, com os nossos limites que a gente não pode mudar, tá? E aprender a falar não para aqueles que a gente percebe que dá, entendeu? É mais ou menos por aí, acho que deu pra entender, né? A nossa penúltima dica, que é a 7ª dica, vista-se para você, viva para você. Gente, é tão importante isso, mas assim, eu não consigo nem mensurar aqui pra vocês como isso é importante, tá? A gente hoje vive numa sociedade, hoje não, né? Faz tempo, na verdade, já. Mas enfim, socialmente falando, eu não sei por que cargas d'água que é tão importante assim como você se veste pro outro. Eu não tô entendendo. Por que é tão importante assim como você se maquia ou como você se arruma ou deixa de se arrumar pra outra pessoa? Eu realmente não entendo isso, entendeu? Eu não entendo essa coisa de aparências, mas isso é uma opinião, uma percepção pessoal minha, tá? O que eu quero dizer aqui é: faça as coisas por você. Use as coisas que você gosta. Se for estranho pra
socialmente, de modo geral, usa do mesmo jeito. Se, sei lá, seu marido, sua esposa, seus filhos não gostarem e você gostar, usa do mesmo jeito. Faça as coisas por você, entende? Viva por você, faça coisas que são importantes pra você. E com isso, eu não tô falando pra você simplesmente ser, sabe, filha da puta com todo mundo e fazer só o que você quer. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando assim, não, tem algumas coisas que dizem respeito apenas a gente. Como os nossos gostos, como as coisas que a gente gosta de fazer com a gente mesmo. Isso a gente não tem que abrir mão, entende? E a questão da vestimenta tá nisso. A questão de como você se olha, de como você se entende, tá nisso, entendeu? Então, assim, faça por você. Você quer se sentir, você quer estar sempre bem arrumado? Bem arrumada? Ok, esteja, mas esteja por você, usando as coisas que você gosta. E não as coisas que socialmente dizem que mulher e homem tem que usar. Cores que mulher e homem tem que usar. Não. Quanto mais sim você estiver dizendo pra essas questões sociais, mais não você tá falando pra você. Sempre. Toda escolha é uma renúncia, não tem. Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha que você faz, você tá, sim, abrindo mão de alguma outra coisa. Então, não escolha nunca abrir mão de você, tá? Muito importante isso. E a nossa última dica, a nossa última forma, na verdade, é se dê atenção. Sim, parece absurdo, né? Porque a gente tá com a gente 24 horas por dia, todo o tempo da nossa vida. O que não quer dizer, muito ironicamente, que a gente esteja prestando atenção na gente todo esse tempo. Então, por mais absurdo que possa parecer, e eu sei que parece, porque realmente até eu aqui me ouvindo, entendeu? Eu tô achando absurdo, mas é verdade, tá? Infelizmente é verdade. Nem sempre a gente presta atenção na gente. Às vezes a gente fica tão preocupado em agradar o outro, a gente às vezes fica tão mergulhado e voltado para as necessidades de quem a gente convive, de marido, de filho e tudo mais, que a gente, ou esposas e filhos, enfim, depende, né, do seu perfil familiar, ou dos pais, enfim, das pessoas que a gente convive de modo geral, né? A gente às vezes fica tão voltado nisso que a gente simplesmente não olha pra gente. Que a gente simplesmente quase não sabe dizer do que a gente gosta, o que a gente quer. E não é assim. E não é assim. A gente nunca vai estar de verdade com qualquer outra pessoa se a gente não estiver com a gente primeiro, tá? Então, essas foram as 8 formas que eu queria trazer pra vocês de autocuidado, tá? E eu procurei pensar em coisas gerais que se apliquem a qualquer tipo de autocuidado, ou seja, a qualquer autocuidado em geral, não querendo te dizer o que é autocuidado pra você, nunca é esse meu objetivo por aqui, tá? É sempre, na verdade, trazer reflexões pra gente discutir um pouco essas questões que faz com que a gente se deixe tanto de lado todos os dias e tudo isso, certo? Então, é isso, eu espero muito ter ajudado vocês, ter agregado alguma coisa pra vocês de alguma maneira. Vou deixar o link do meu site, tá? Esse artigo é um artigo, tá? Tá lá no meu site, ele se chama 8 formas de autocuidado. Vou deixar o link do site já vai estar aqui pra vocês permanentemente em todos os meus vídeos, tá? E eu vou deixar em específico o link desse artigo aqui embaixo, tá bom? Pra vocês acompanharem, enfim, a gente pode deixar comentário lá também pra gente fazer uma troca. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas, muito bem-vindos em todas as minhas redes, eu tô aqui para servi-los, certo? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com 10 As por lá também, tá bom? E fui!